gente! Mais uma aula de ciências para o sexto ano. E nessa aula a gente vai tentar resolver um exercício, tá? E o exercício se encontra na página 294. Antes de a gente começar a fazer essa resolução, pega teu livro, dá uma olhada no exercício, como eu sempre venho falando para vocês. Esses exercícios têm que serem feitos ao longo das aulas. Então, toda vez que eu lançar uma aula nova de conteúdo que tu ainda não viu, pega teu livro e tenta resolver os exercícios com base nas videoaulas, tá certo? Então vamos lá, a gente vai fazer essa resolução agora junto, como a gente faz nas aulas mesmo, tá? Eu comento as questões com vocês e as respostas vão estar aqui, caso vocês queiram copiar, ajustar aquilo que vocês fizeram no livro, tá certo? Então vamos lá, a gente vai lendo as questões passo a passo e eu vou discutindo com vocês, certo? A questão 1, só lembrando que o exercício se encontra na página 294, certo? A questão 1 diz assim, para tu diferenciar as misturas homogêneas e heterogêneas. Como a gente sempre vem vendo ao longo das aulas, as misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Já as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Exemplos de misturas homogêneas. Por exemplo, água e álcool, água e sal, tá certo? Essas duas misturas aí são homogêneas, ou seja, apresentam uma única fase. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Exemplos de misturas heterogêneas, água e óleo, por exemplo. É uma mistura heterogênea porque a gente consegue encontrar mais de uma fase nessa mistura, certo? Tudo bem até aí? A questão 2 é justamente o que é uma fase. E como a gente sempre vem vendo ao longo das nossas aulas, fase é a parte visível dessa mistura. Então, por exemplo, se eu tenho duas partes visíveis de uma determinada mistura, eu tenho aí quantas fases? Duas, não é verdade? Então, fase é a parte visível da minha substância, certo? A questão 3 é para tu fazer o seguinte, classificar essas misturas que estão dispostas aí em homogêneas ou heterogêneas. A letra A tem a mistura água e açúcar. Essa mistura, como a gente bem sabe, é homogênea. Isso porque a gente só encontra uma única fase nessa mistura. A B é o refrigerante, tá? Essa mistura é uma mistura heterogênea, porque a gente consegue perceber mais de uma parte visível nessa substância. A C é o leite. Vocês não sabem, eu acho que não dá para ver muito, a gente só consegue ver com um microscópio, porque é uma parte bem pequena dessa divisão do leite. Mas, além do líquido do leite, a gente encontra no leite gorduras. Então, por isso que o leite é considerado não uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea, tá certo? Então, a letra C é mistura heterogênea. D é o sangue. Como eu bem falei para vocês com relação à separação de misturas, a gente encontra várias partes no sangue. Por exemplo, plasma, as células sanguíneas, tudo isso junto forma o que a gente conhece como sangue, tá? Então essa mistura aí não é homogênea, e sim heterogênea, porque a gente encontra várias partes visíveis dessa mesma substância, ok? A água do mar. A água do mar é a água salgada, então essa mistura é uma mistura homogênea, porque a gente só encontra uma parte visível dessa substância, ok? A F é a água mais gasolina. É quase a mesma coisa da água misturada com óleo, certo? Então é uma mistura heterogênea. A gente encontra aí mais de uma fase nessa substância, certo? A G é o álcool comercial, o álcool comum. A gente só consegue enxergar uma fase, na verdade. Então essa mistura é uma mistura homogênea. E porque a gente só encontra uma fase nessa substância, nessa mistura. A H é o nosso ar atmosférico. A gente só consegue ver uma parte visível do ar, não é verdade? Então o ar é considerado uma mistura homogênea, porque a gente só encontra uma divisão com relação ao ar atmosférico, certo? A próxima é a água mais o azeite. É quase a mesma coisa da água mais a gasolina e da água mais o óleo. Então essa mistura é uma mistura heterogênea, porque aí a gente consegue encontrar mais de uma fase nessa substância, certo? A água mais a terra, a última questão aí, se a gente misturar a água e a terra, a gente vai ver que a gente encontra mais de uma divisão. A terra ela vai ficar lá no final do recipiente e a água mais em cima, isso porque a terra ela é mais densa, ela é mais pesada que a água, tá certo? Então a gente vai encontrar aí duas divisões dessa substância, tá certo? Vou passar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Tá aí a resolução da questão 3. Vamos para a 4 agora, tá certo? É para você classificar os sistemas a seguir, que está aí disposto abaixo no seu livro, quanto ao tipo, ao número de fase e quantos componentes tem nessa mistura aí, tá? Então vamos responder isso aí passo a passo. A letra A está classificada aí o gelo puro. O gelo puro é uma mistura homogênea, porque a gente só consegue ver uma parte visível, na verdade. Pega aí na tua geladeira o gelo. Não é uma parte visível? Somente uma? Então é uma mistura homogênea,
certo? Tem quantas fases o gelo puro? Somente uma, na verdade, porque a gente só consegue encontrar uma parte visível dessa substância. E como a gente tem aí o gelo puro, que é a água congelada, a gente só encontra nessa substância apenas um componente, tá certo? Letra B, água líquida e gelos puros. A gente encontra aí duas fases. Se eu misturo água líquida e gelo, eu consigo enxergar tanto a parte líquida da água como a parte congelada. Então aí eu tenho uma mistura heterogênea, tá certo? Porque eu consigo enxergar duas partes visíveis de uma mesma substância. Quantos componentes eu tenho aí? Eu tenho apenas um componente, que é tanto a água líquida como a água congelada, tá certo? E eu tenho também duas fases, que é a água líquida e a água congelada. Porque até aí, a letra C é a mistura da água, do álcool, da açúcar e sal dissolvidos. Essa mistura é uma mistura homogênea, porque se a gente mistura tudo isso, a gente só consegue enxergar uma única parte visível dessa substância, tá certo? E a gente tem apenas uma fase, porque se é uma mistura homogênea, eu só consigo enxergar uma parte visível da minha substância, tá certo? Eu tenho aí a água, o álcool, açúcar e sal dissolvidos. Quantos componentes eu tenho aí? 4, na verdade. Então, eu tenho uma mistura homogênea, com uma única fase e 4 componentes distintos, 4 componentes diferentes que formam a minha mistura, certo? A letra D é a água, o sal dissolvido e o sal não dissolvido. Eu tenho aí quantas fases? 2 fases. Eu tenho a água salgada e o sal que ainda não dissolveu, certo? Então, eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo enxergar duas partes visíveis da minha substância. Se eu consigo enxergar duas partes visíveis, eu tenho aí uma substância com 2 fases, uma mistura com 2 fases, certo? Eu tenho água salgada e tenho sal dissolvido. Então, eu tenho quantos componentes? 2 componentes, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 5, certo? Diz assim, considere os seguintes materiais: gás oxigênio, refrigerante, água do mar e sal de cozinha. Aí na letra A, pede o seguinte: quais desses materiais são substâncias puras? A gente tem o oxigênio, refrigerante, água do mar e sal de cozinha, ok? Dentre essas substâncias, as que são puras são o oxigênio e o sal de cozinha, porque elas não são misturadas entre si, certo? A gente não tem aí uma mistura, a gente tem uma única substância, ok? Então, substâncias puras, dentre essas substâncias que a gente citou, é somente a água do mar, ou o sal e o oxigênio, certo? Letra B. Quais desses materiais são considerados misturas? A gente já classificou como sendo o sal de cozinha e o oxigênio como sendo substâncias puras. Então, a gente vai enquadrar agora na letra B a água salgada e o refrigerante, tá certo? Essas são misturas. Tanto o refrigerante como a água salgada são classificadas como misturas desses exemplos aí que foram citados na questão 5, tá bom? Questão 6. É para tu explicar o conceito de solvente e de soluto. Soluto, como eu bem expliquei nas outras aulas, é aquilo que vai ser dissolvido na minha mistura. Já solvente é aquilo que irá dissolver, ok? Então, a diferença de soluto e solvente é que soluto é aquilo que vai ser dissolvido e solvente é aquilo que vai dissolver, tá certo? Questão 7, minha última questão, tá bom? É para tu analisar a imagem que está aí no livro. Presta atenção no livro. Conseguiu ver? Então, beleza. A questão A diz assim: a mistura representada é homogênea ou heterogênea? Então, a pergunta é: tu consegue enxergar quantas partes visíveis dessa substância? 3, na verdade. Então, é uma mistura heterogênea, porque aí a gente consegue enxergar mais de uma parte visível de uma mesma substância, certo? A letra B é quantas fases essa mistura apresenta. Como a gente bem já falou, essa mistura apresenta 3 fases, porque eu consigo enxergar 3 divisões dessa minha substância, tá bom? A letra C é para tu dizer quantos componentes tem essa mistura. A gente consegue definir quantos componentes tem essa mistura? Não dá para definir, porque mesmo a gente conseguindo ver 3 partes visíveis de uma substância, essas substâncias aí que estão dispostas, na minha experiência, podem ter outros componentes inseridos nela. Então, não dá para eu determinar quais componentes pertencem a essa substância. Se são 3, se são mais de 3, certo? Porque além dessa mistura heterogênea, eu posso ter nesses componentes uma mistura também homogênea, tá? Então, não dá para definir quantos componentes tem na minha mistura. Tá ok assim? Então, nessa aula, a gente respondeu esse exercício que diz respeito ao assunto de substâncias e misturas, tá certo?
Se você não conseguiu entender bem o assunto, tenho certeza que nessa aula ficou claro, a gente deu para responder o exercício todo. Qualquer coisa, se ficou meio complicado de entender, volta esse vídeo do início, tá certo? Na próxima aula, eu vou estar respondendo mais exercícios com vocês, tá certo? Não esquece de comentar aqui se tu teve alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo, tá certo? Curta esse vídeo, compartilha no teu Instagram, incentiva os teus amigos a assistirem também e tá acompanhando aqui as aulas que vão ser lançadas todo dia. Certo? É isso, até a próxima aula. Tchau, gente!